O Montenegro deu uma entrevista de mais de 3 horas essa semana, na quarta-feira, acho que foi. Assim, tudo muito pelo que o Felipe Neto fez, né? Uma sequência de tweets nas redes sociais, tal. E o Montenegro fala, o Felipe Neto tá errado, que ele disse que o Botafogo está falindo. Não, o Botafogo já está falido. Não é que o Botafogo vai falir, está em processo de falência. Não, o Botafogo já está falido. Ele diz que, assim, corre risco de WO, porque não tem dinheiro para pagar água, para pagar luz. Chegou em determinado momento que não tinha dinheiro para comprar bola. É nesse nível. Fala, Ale. Não, eu só queria dar uma manchete antes do Peruca, que eu tô com medo dele roubar, porque... Ah, sim. Tá. E aí Pode ir. Eu falo e ele explica, tá bom? Eu dou minha explicação em troca da vez. Pô, aí é bom, hein? Mas Botafogo... Vai, me dá a sua manchete, porque o Botafogo tá dureza. Botafogo no parquinho. Excelente. Pode botar triste, por excelente. Bota lá no teu blog lá, ô Mauro. Não, eu já fiz ontem, mas não é a mesma que eu fiz. No nosso, sempre não, só tem o meu. Aqui essa aí é a minha, tá? Mas por que, Ale? Porque eu queria que o Mauro falasse. Por que, Mauro? Não sei, não entendi. Não, eu entendi a mensagem, mas eu não vou falar a respeito. Não, é porque realmente eu acho que estão apagando o fogo com querosene. Mas é isso mesmo. Sabe quando você... Por que você acha que ele falar, ser tão sincero assim na entrevista é pior? Eu acho que aumenta um pouco a confusão, a crise, a especulação, a falta de confiança dos jogadores. Eu acho que você tentar resolver internamente, eu acho que é uma solução talvez que seja menos passional e mais racional. Eu acho assim. Mas me parece quando a tua esposa, para quem tem esposa, né? No caso, nós dois não somos casados, né, Tainá? Não temos um relacionamento, né? Não. Mas os dois têm aí... E só uma coisa, não tem um relacionamento cada um com o seu, né? Porque assim, não vai falar para falar tudo. Enfim, mas daí a mulher tá muito nervosa, é a hora de você acalmar as coisas, jogar uma água fria, esperar um outro momento, e não você... Entendeu? Apagar o fogo com gasolina, eu acho isso. Fez sentido, Ale. Eu não tenho muita experiência nisso, mas eu vejo muitas pessoas dizerem sobre. Jorge, você não acha que chega um momento que, assim, no geral, eu acho que eu tô com a Ale, tá? Que o problema deve ser resolvido internamente. Mas não chega um momento, e eu acho que é o momento do Botafogo, que a coisa tá tão feia, mas tão feia, que é preciso deixar muito claro a situação que o clube se encontra? Eu acho, jogar problema para baixo do tapete é o pior caminho. Mas eu não estou vendo essa situação do Botafogo acontecer pela primeira vez, não. Não é a primeira vez. Não dá para a gente imaginar que uma instituição consiga algo de positivo, consiga os seus objetivos, consiga glórias, sendo tocada da maneira que o Botafogo é tocado há tantos anos, dependendo do dinheiro de um Montenegro para pagar a conta de luz, conta de água, comprar bola, pagar teste de Covid. Um clube de Série A do Campeonato Brasileiro, da envergadura do Botafogo, da história do Botafogo, ele precisa caminhar com as suas próprias pernas. Caso contrário, ele não é digno de figurar na elite do futebol brasileiro. Hoje, só a camisa do Botafogo é uma camisa de elite de futebol brasileiro. Nada mais é. Na prática, o Botafogo hoje, eu digo isso com dor no coração e vocês sabem bem disso, mas eu não jogo a realidade para baixo do tapete. A instituição Botafogo e as pessoas que a tocam hoje, esse Botafogo que a gente está vendo, ele não é digno de figurar na elite do futebol brasileiro. E eu digo que não é a primeira vez, porque em 2002, quando tem o primeiro rebaixamento, e o Bebeto de Freitas assume na virada para 2003, o Botafogo tinha 5, 6 jogadores no elenco, não tinha 11 para começar o Campeonato Carioca, era terra arrasada. Quer um exemplo mais recente? No rebaixamento com o Maurício Assunção, que os 4 lá foram mandados embora do meio do campeonato, o Mancini chega, o time cai naquele jogo com o Santos na Vila Belmiro,
terra arrasada. E de novo a gente está vendo terra arrasada. É terra arrasada atrás de terra arrasada. É déficit aumentando atrás de déficit. É processo na justiça que aumenta. É dívida que aumenta, que chega na casa de 1 bilhão. E os caras estão tocando o Botafogo assim, no jeitinho, com o Mecenas salvando, uma ajuda daqui, outra ali, se segurando na primeira divisão, terminando em 15º no campeonato, falando, ufa, terminamos, olhando para o futuro e dizendo, olha, não sei se vai dar para a gente pagar os compromissos, se vai conseguir pagar os impostos todo mês, se vai conseguir sustentar a folha. Aí vem o Gatito, o empresário do Gatito, que é um dos principais jogadores do elenco, dá uma entrevista para uma rádio paraguaia e diz, estou pensando em oportunidades melhores de carreira para o Gatito. Ele está certo, ele está correto. Qualquer um jogador que queira uma oportunidade maior de carreira hoje, ele vai passar longe do Botafogo, porque destruíram o Botafogo. Só sobrou a camisa, só sobrou, a minha manchete só restou o facho de luz, não tem mais nada, porque os caras tiraram tudo que o Botafogo tinha. Não sei o que vai ser, eu vejo um futuro muito sombrio, de novo digo com dor no coração, vejo um futuro nada positivo para o Botafogo. Não vejo de onde sair a solução. Acho que o buraco está muito fundo. Acho que a situação, se a gente... mundo. E foram muitas. Não foram poucas, não. Foram muitas. Eu acho que, assim, as pessoas que conhecem a história do futebol brasileiro devem ter um carinho pelo Botafogo, né? Porque eu acho que o Botafogo é... futebol mundial. Mas assim, é porque ontem eu estava dizendo isso no Girão. Eu acho que quando a gente fala da história do futebol, o Botafogo está nessa história. E muito claramente, assim, hoje o natural ainda é clube grande, e o tamanho da torcida, só que assim, o Botafogo tem uma história gigantesca, uma história muito importante, uma história que está diretamente envolvida com seleção brasileira. Né? Futebol mundial. E aí a gente está falando de futebol mundial mesmo, como diz o Mauro. Então eu acho muito triste que tenha chegado nesse ponto. E aí quando o Jorge lembra de outros momentos, né, Jorge, que isso já aconteceu, porque muitas vezes a gente fala assim, o time caiu, mas foi bom, porque ele aproveitou a queda para se reorganizar. Ok, nunca é bom cair. Mas até aconteceu, acho, em vários momentos, com vários clubes, de ter aprendido. O Botafogo parece que não aprendeu, né? O Botafogo parece que vai repetindo os erros, e às vezes eu acho que vai piorando os erros, inclusive. Então, assim, eu tô com o Jorge na preocupação com o que vai acontecer com esse Botafogo daqui para frente, porque é muito triste o Botafogo tá passando por tudo que tá passando. Tem umas manchetes aqui, o Tino bota uma manchete, Botafogo antes que apague. O Arnaldo Amaral, e o fogo apagou. Mauro, qual é a sua manchete para esse momento, essa crise do Botafogo? Eu fiz um longo texto, até não tão longo assim, porque eu estava desanimado, porque, de novo, dói demais falar sobre isso, né? Mesmo para o blog de quarta-feira. Eu vou botar Sociedade Inanimada, porque evidentemente é um jogo de palavras com um jogo a respeito da sociedade anônima, que poderia vir a ser uma das soluções. Mas não sei se vai ser solução, porque não sei se tem solução exatamente pelo tamanho da torcida. Aqui não estou falando, a torcida maior, a torcida menor, não. Eu estou falando por conta de tamanho de torcida do negócio que é do futebol, que não é só do Botafogo, mas é de quase todo mundo. Que é exatamente quem é que pode levantar o Botafogo? O seu torcedor. Mas tem torcedor suficiente para levantar. Isso aqui não é falar que cabe no Fusquinha, cabe na Kombi, não é nada disso. É uma realidade, porque essa realidade não é só de agora. É de muita gente, como maravilhosamente destacou o Jorge Igor, você também, Tainá, o Alê também. Não é tanta gente assim para mudar essa história. Gente, e que história que é para mudar? A história que passa pelo Didi, que passa pelo Zagallo, que passa pelo Garrincha, que passa pelo Newton Santos, que passa pelo Amarildo, que passa por quem mais? Passa pelo... Vamos aí para o time de 70, que passa pelo... O Carlos Alberto jogou depois, mas você passa pelo Brito, que estava no Flamengo, mas jogaria depois, mas que passa pelo Gerson, que estava no São Paulo, mas era do Botafogo, que passa pelo Paulo César, que era do Botafogo, pelo Jairzinho, que era do Botafogo, pelo Roberto Miranda, que era do Botafogo, que o Zagallo também tinha treinado o Botafogo,
né, que passou pelo Rogério, que deveria estar no grupo, e era Botafogo. Eu estou falando dos times de 58, 62, 70, do Brasil tricampeão mundial, da era de ouro do futebol brasileiro, que em nomes, não em conquistas, só tinha um time para encarar. Tinha o Palmeiras também, mas tinha o Cruzeiro de 66, mas tinha sobretudo o Botafogo. Esse Botafogo, história, quem vive de passado é quem tem história, não é quem é museu. E na história do futebol, repito, mundial, porque estou falando de tricampeonato mundial, passa demais pelo Botafogo. Como passa demais pelos Santos e pelos outros, mas passa demais pelo Botafogo. E esse Botafogo não pode passar o que está passando. Quer dizer, o Botafogo pode, mas muitos dos botafoguenses não merecem. E não é só o botafoguense, é o futebol brasileiro, e repito, mundial, que não pode estar nessa situação. E eu adoraria, embora, eu repito sempre, embora jornalista esportivo, embora palmeirense, eu costumo ser otimista. Mas agora eu tenho que ser minimamente realista. Não tem jeito desse jeito. É mais ou menos o que falou Montenegro, que também faz parte de alguns dos problemas, fez parte de algumas das soluções, mas enfim, não é de uma hora para outra. Não é com só o Felipe Neto, e o Felipe Neto está fazendo até mais do que poderia imaginar, aliás, não só nisso, em outras coisas também, pelo que era e pelo que se tornou, mas enfim, cara, e não é também só cobrar dos irmãos Moreira Salles, que são cabeças muito boas, mas banqueiros, mas são cineastas, são grandes cidadãos brasileiros também, mas não é só isso, ou o futebol ajuda o Botafogo, ou o Botafogo se ajuda, ou todas essas manchetes e outras mais a gente vai ver, porque infelizmente grandes caem, como já caiu o Botafogo, já caiu o Vasco, já caiu o meu Palmeiras, já caíram outros não caíram, mas fizeram força para cair e pode eventualmente cair, mas para sanar a dívida, recuperar a casa e fazer minimamente o que o Botafogo já fez, não estou esperando o Nilton Santos e nem Garrincha, mas o mínimo do Botafogo, da grandeza do Botafogo, é muito difícil esperar, e literalmente, para quem não é Botafogo, embora eu tenha o time que eu mais tenha carinho no Rio de Janeiro seja o Botafogo, mas repito, no Rio eu também sou Palmeiras, para o Botafogo voltar minimamente a ser Botafogo, tem tanta coisa para ser feita, mas tanta coisa que é para desanimar mesmo.